O jovem rico. A palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo de número 10, versículo 21 apenas. Jesus, olhando para ele, para o jovem rico, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Queridos e amados irmãos, esse texto da Bíblia é um dos textos mais fortes, mais difíceis de serem pregados, principalmente hoje, porque estamos na era da modernidade, do relativismo, do pluralismo religioso, a qual uma mistura, uma miscigenação, sincretismo religioso protestante evangélico atual nas igrejas contemporâneas, aonde estão misturando o evangelho com o mundo, com o paganismo, com o catolicismo, com o capitalismo moderno de ganhar dinheiro, estão misturando e fazendo da religião um comércio, da religião um modo de ganhar dinheiro, um modo de se enriquecer. Queridos, essa palavra combate ferozmente, totalmente, e humilha a teologia da prosperidade, humilha os teólogos e pastores, empresários da prosperidade, porque esta palavra ela é forte. Essa palavra foi dita por Jesus. O jovem rico chegou até ele e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, jovem rico: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem respondeu: olha, eu tenho guardado tudo isto desde a minha juventude. Então Jesus olha para ele e o ama. Aquele homem, aquele jovem é religioso, é um jovem que guardava os mandamentos. Mas Jesus olha para ele e diz: mas falta-te ainda uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem, é tudo, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas a Bíblia diz que ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. E os seus discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem então poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, inclusive salvar um pecador como a mim, como a você. Para nós é impossível, somos pecadores, depravados por natureza, fomos gerados em pecado, recebemos a natureza adâmica, mas pela graça de Deus, pela impossibilidade de Deus tornando possível, Deus nos salva pela sua graça, pela cruz de seu Filho Jesus Cristo. Mas não é essa a mensagem é o apego aos bens materiais, o incentivo que pastores e pregadores têm feito ao povo para que enriqueçam, enriquecendo-se de uma maneira ilícita. Ofertem, dizimem para Deus, que Deus vai vos enriquecer, vai vos prosperar. Uma teologia de barganha, uma teologia de compra e venda, de troca. Jesus, quando olha para aquele jovem rico, diz: olha, dá tudo aos pobres. Eu não estou mandando você dar à igreja, dar aos levitas, nem mesmo a mim, nem aos meus apóstolos. Eu estou mandando você vender tudo quanto tem, dê aos pobres e me segue. Eu não tenho celeiros, o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, mas tenha certeza, se você me seguir, meu Pai o honrará. Meu Pai o acrescentará a cada dia o que você precisar. Busque o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Este é o Evangelho de Jesus. Este é o cerne do Evangelho de Jesus. De graça recebeste, de graça dai. Este é o centro do Evangelho do Senhor. E aquele jovem rico, ele se retira, ele não quer a salvação, ele não quer ser salvo por Deus.
mas ele continua apegado aos bens materiais. Queridos, todos quantos são apegados aos bens materiais, às casas, aos carros, aos salários altos, ao dinheiro, à honra desse mundo, não podem ser salvos. Só pode ser salvo aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, porque aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, a salvará. Então nós devemos vigiar, devemos abrir nossos olhos para não sermos enganados por essa teologia da prosperidade. Enquanto os pastores da prosperidade dizem: venham e Deus vai vos abençoar, vai vos prosperar, Jesus Cristo dizia: dê tudo aos pobres e me segue. Dê tudo. Na igreja primitiva eles davam tudo, mas se você analisar o contexto, tudo aquilo que eles davam para os apóstolos era para ser repartido pelos irmãos, para aqueles que tinham necessidades, não somente para construir catedrais, pois eles não construíram nenhuma catedral em Jerusalém, eles não construíram nenhuma mega igreja em Jerusalém, mas eles repartiam tudo, faziam a obra missionária, enviavam missionários. Assim eles faziam. E assim a igreja hoje não tem feito, tem se preocupado consigo mesma em pagar altíssimos salários em televisões, em rádios, em internet, altíssimos investimentos em templos, mas tem se esquecido que o templo do Espírito Santo tem sido negligenciado. O ser humano, as vidas, as almas têm sido negligenciadas por um falso evangelho, por uma falsa pregação. Martinho Lutero diz que a prostituta comete menos pecado do que o falso pregador do evangelho, que é mais honroso uma prostituta do que um falso pregador do evangelho, porque ali onde o falso pregador do evangelho está, cometem-se mais abominações e pecados do que todas as prostitutas do mundo juntas. São frases de Martinho Lutero, de um sermão de Martinho Lutero sobre Estevão. Se você tiver a oportunidade de ouvir, ouça. São palavras do protestante, daquele que criou a reforma, a qual os evangélicos hoje dizem ser filhos da reforma, mas têm negado totalmente, se corrompendo tanto quanto a Igreja Católica Romana se corrompeu por dinheiro. Da mesma forma os evangélicos têm se corrompido também, na sua grande maioria têm se corrompido e se vendido ao dinheiro, se vendido à política, se vendido aos bens materiais, deixando o mundo entrar na igreja para que aumente as pessoas condenadas dentro dela e aumente as riquezas materiais. Mas a palavra de Jesus ainda não mudou. Se queres um tesouro no céu, venda tudo que tens e dá aos pobres. O que eu vos prometo nesta hora é um tesouro no céu, Jesus disse. Eu não vos prometo um tesouro na terra, mas um tesouro no céu. E é por esse tesouro, irmãos, que temos que batalhar. Pois ele mesmo disse em Mateus: aonde estiver o vosso tesouro, estará o teu coração. E Jesus nunca incentivou-nos a buscar o bem material. Jesus nunca incentivou-nos a se enriquecer nesta terra, mas Jesus sempre nos incentivou a fazer a obra do Pai. Jesus nos incentivou a amar o próximo, a amar a Deus e a juntar tesouros no céu, assim como os seus apóstolos. A história da igreja, o cristianismo histórico e bíblico é fundamentado em Jesus. Hoje esse cristianismo moderno não é fundamentado em Jesus, mas é fundamentado em Mamon, é fundamentado no próprio diabo, no próprio Satanás, porque ele nega todos os princípios do Novo Testamento, se desfaz deles para um princípio egoísta, um princípio maquiavélico dado pelo próprio diabo, quando ofereceu a Jesus: Jesus, se você me adorar, tirarei todos os bens, glórias e famas do mundo. Assim Satanás tem oferecido aos líderes grandes dessa terra, tem lhe dado riquezas, aviões, jatos, o império, porque eles têm se prostrado e adorado a Mamon. E quando o homem se prostra e adora Mamon, já não pode mais adorar o Deus vivo. Por isso muitos chegarão diante do Senhor Jesus naquele dia e vão dizer: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome fiz maravilhas, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz grandes igrejas, construí templos gigantescos, preguei na rádio, na televisão. Eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Porque os falsos pregadores do evangelho têm deturpado o evangelho verdadeiro, têm negligenciado o evangelho verdadeiro, tem feito da casa de Deus um lugar de comércio, de barganha, tudo pela teologia da prosperidade, tudo pelo enriquecimento material.
A Bíblia diz que é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas hoje os pastores não têm dado as vidas pelas ovelhas, mas têm tirado a vida das ovelhas, têm tirado o sustento das ovelhas, o pasto das ovelhas, a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas para enriquecer o seu covil, para enriquecer o seu curral. E tem matado as ovelhas de fome, fome da palavra de Deus, lhes dando palavras de psicologia, autoajuda, lhes dando show gospel, e muitas ovelhas do Senhor têm morrido, muitas têm morrido de fome, de sede, porque os lobos, os mercenários estão se multiplicando aos milhares, pois Jesus disse que antecedendo a sua vinda haveria muitos falsos profetas que enganariam, se possível, até os escolhidos. Jesus também disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo também afirma que nos últimos dias os homens vão ter comichão nos ouvidos e vão amontoar para si mesmos doutores e pregadores que vão pregar o que eles querem ouvir. A teologia da riqueza, da prosperidade, faz parte desta profecia, a qual tem pregado uma teologia superficial, uma palavra superficial. Queridos, que Deus tenha piedade de nós. A maioria daqueles que acham que estão indo para o céu estão indo para o inferno. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Queridos, se você perguntar para qualquer um, você vai para o céu ou para o inferno? Todos dirão: eu vou para o céu. Todos acreditam que vão para o céu. Todos acham que vão para o céu. Principalmente os evangélicos, porque acham que frequentam uma igreja, que são batizados, que tem uma carteirinha, que até pregam, que louvam, que profetizam, vão para os céus. Mas muitos estão enganados, achando que vão para o céu, porque Jesus disse: porfiai pelo caminho estreito, entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho da perdição, mas apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que vão entrar por ele. Queridos, vamos pelo caminho estreito, pela porta estreita, vamos pelas escrituras, pela palavra de Deus, porque pelo caminho fácil muitos já têm ido, pelo caminho largo muitos já têm ido, muitos já têm abrido mão das suas crenças, dos seus valores, da palavra de Deus, têm abrido mão para abrir as portas para o anticristo, para Satanás, para Belial, para Mamon, para Baal, Deus da prostituição, entrar para dentro das portas das catedrais ditas evangélicas. Muitos têm abrido as portas. Que Deus tenha piedade de nós. Não a Mamon, não a teologia da prosperidade, não a esse falso cristianismo materialista, diabólico, carnal, racional. Sim ao evangelho bíblico, sim ao evangelho de Jesus. Paulo disse em Coríntios: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, que é Jesus. Paulo também diz em Gálatas: ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, que seja anátema. Que Deus tenha piedade das nossas almas. Que Deus abra os olhos de muitos enquanto é tempo. O show tem que parar. A teologia da prosperidade é um dos maiores maus do nosso século no que diz respeito a igrejas evangélicas brasileiras e americanas. A teologia da prosperidade é uma das piores heresias. Tem levado tantas pessoas para o inferno como tem os bailes, os bares e as falsas religiões. Que Deus tenha misericórdia de nós e abra nossos olhos e nos acorde, desperte enquanto é tempo, para a glória do seu nome. O jovem rico é a teologia da prosperidade. Que Deus tenha misericórdia para nós e que se enriqueçamos em boas obras, que façamos boas obras aos pobres, às pessoas. Tem gente que poderia estar ajudando um parente, poderia estar ajudando um amigo, um vizinho que está passando necessidade, fome, poderia estar lhe ajudando, mas deixa de ajudar essas pessoas para ajudar a enriquecer líderes corruptos que corromperam o evangelho, que corromperam a mensagem de Cristo para se enriquecer. Que Deus abra nossos olhos nesses últimos dias, para a glória e honra do seu nome. Amém.